Diferente do que muitos pensaram, o capítulo 1100 não teve uma revelação bombástica por ser um capítulo com um número fechado, mas foi mais do mesmo, mais um capítulo onde o Oda não cansa de bater no Kuma, mas pode ter revelado que o Kizaru é um dos seguidores de Nika, e por isso o Kizaru se deixou apanhar pro Luffy em Egghead, mas também sobre o Dragon ter levado mais um dos seus amigos para a boca do dragão e ter deixado mais um dos seus amigos perecerem nas mãos do governo mundial. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo para comentar sobre o capítulo 1100 de One Piece, trazer as minhas opiniões sobre esse capítulo, mas já comentem aqui embaixo se vocês esperavam um acontecimento mais impactante do que aconteceu nesse capítulo. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Já deixem aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com Kizaru indo para Egghead como segurança para mediar todo esse acordo entre Kuma, Vegapunk e o governo mundial. E ele foi porque ele tem bastante história com Vegapunk e Sentomaru, como foi revelado no momento em que ele lutou contra o Sentomaru, que eles se conhecem desde que o Sentomaru era uma criancinha. E o Kizaru era ali um guarda do Vegapunk e ainda era um vice-almirante, não tinha se tornado ainda um almirante. Mas nesse capítulo aqui, ele já tá com a patente de almirante e foi como segurança para mediar todo esse acordo que ainda vai acontecer. Ele dá até uns puxões de orelhas no Vegapunk, por ele não ter percebido que o governo mundial estava espionando tudo o que ele estava fazendo, ou esse acordo que ele fez primeiro com o Kuma. Mas um ponto interessante aqui é que a gente vê o X-Drake mais jovem e é revelado que ele fazia parte desse navio do almirante Kizaru. E isso só traz mais peso para aquele encontro que eles tiveram lá em Sabaody, onde o Kizaru macetou todos os supernovas que encontrou e o X-Drake teve ali uma amostra do poder ou da evolução dos pacifistas. Até porque nesse momento aqui que ele apareceu nesse capítulo, ele vai ver a construção de vários deles baseados no Kuma. Então o Oda enriquece ainda mais a sua história fazendo essa inter-relação entre diversos personagens que a gente viu atualmente, mas eles têm uma bagagem, têm uma história entre eles lá no passado que a gente ainda não conhecia. E nesse momento foi revelada mais uma, não só do Kizaru com o X-Drake, como Kizaru, Vegapunk, Sentomaru, o Kuma e a Bonnie. A gente tem esses diversos personagens que já se conheciam antes e a gente só tá sabendo agora. Após isso nós temos uma reunião entre os três, que são Kizaru, Kuma e Vegapunk, com o Saturn via Dendemushi, onde o governo mundial vai estipular diversas condições para que eles possam se assegurar nesse acordo aqui entre Vegapunk e Kuma para curar a Bonnie. Inicialmente, quando eu li os spoilers, eu pensava que essas condições eram mais um capricho do Saturn, por ele conhecer o Kuma, saber que ele era um escravo antes e querer que ele voltasse a ser um escravo mais uma vez. Mas essas condições que ele vai estipular são mais para segurar o governo mundial e elevar ainda mais a sua moral, o seu poder, do que um mero capricho do próprio Gorosei. Não é nada disso. A primeira condição que ele estipula para o Kuma é que ele se torne um Shichibukai, um Shichibukai modelo. Que vai seguir todas as ordens do governo mundial, porque todos os outros piratas que também não seguem as ordens do governo mundial. E uma coisa que é revelada nesse capítulo e que eleva ainda mais o nível de poder do Ace e a força que ele tinha, é que foi dito ou revelado nesse capítulo que ele derrotou um Shichibukai e aí abriu uma vaga para que o Kuma pudesse entrar. Lá no passado tinha sido revelado que o Ace cresceu seu nome muito rápido e foi convidado a fazer parte dos Shichibukais, mas não tinha sido revelado que ele tinha derrotado um deles. E aí o governo mundial o chamou para ocupar aquela vaga. Essa aqui é a primeira condição, o Kuma se tornar um Shichibukai modelo, que vai seguir todas as ordens do governo mundial. O segundo é se tornar uma arma humana, ou que ele modifique todo o seu corpo se tornando um ciborgue. Para que ele se torne, eles até dizem que é um arquétipo do medo. Porque os clones pacifistas vão ter a aparência do Kuma, o próprio Kuma tem que se tornar esse símbolo do medo, para que quando os pacifistas apareçam, todos os piratas tremam, tenham medo e não queiram nem lutar contra os pacifistas, já que ele vai ser o modelo
para esses robôs ou esses ciborgues que ainda vão ser criados. E a terceira condição, que é a pior, é que o Kuma vai ter que perder suas memórias após a sua modificação ser concluída, o que significa que ele vai morrer. O próprio Vegapunk fala que um homem que não tem memórias deixa de ser um ciborgue e se torna apenas um robô. Mas isso, mais uma vez, não é porque o Saturn quer por seu próprio capricho. Na verdade, é porque o Kuma vai se tornar mais forte do que ele é atualmente, e esse poder não pode ser usado contra o governo mundial. Ele tem que ser usado em prol do governo mundial. Então, o Kuma, como um ex-revolucionário, ele não poderia, ou o governo mundial não quer que ele volte depois de todas essas melhorias para usar todo esse poder contra o governo mundial mais uma vez. Essas são as 3 condições para que o Kuma possa ter sua filha curada. E um detalhe importante aqui é que isso tudo que o Gorosei Saturn quis, essas 3 condições foram atendidas, e atualmente o Kuma não tem suas memórias. Mas a maneira como as memórias dele foram retiradas são diferentes do que o governo mundial queria. O governo mundial com Saturn queria que o Vegapunk retirasse as memórias do Kuma. Mas a gente viu que as memórias dele foram tiradas por ele mesmo ou pelo seu próprio poder. Estão lá dentro de uma sala. O que significa que o Kuma ainda pode voltar. Se aquela bolha for estourada ou tiver um tempo até ela voltar para o usuário, então o Kuma ainda vai voltar para a história. Enquanto tudo isso acontece, a gente poderia pensar que o Vegapunk seria conivente com o governo mundial, até porque, sei lá, o seu instinto de cientista iria querer falar mais alto. Mas em toda essa discussão, ele nunca foi a favor do governo mundial fazer isso com o Kuma. E eu nem tinha me atentado que no capítulo anterior, o acordo do Vegapunk com o Kuma não era para o Kuma modificar o seu corpo, mas só servir como base ou como DNA base para a criação dos seus clones, que seriam os pacifistas. Quem realmente deu a ideia dele se tornar um ciborgue foi o próprio governo mundial. Ele odiou essa ideia de modificação e também nunca quis tirar as memórias do Kuma. Como eu falei anteriormente, ele falou que um ciborgue que não tem memórias, ele passa ou ele deixa de ser humano e passa a ser só um robô. Para ele é a mesma coisa que matar uma pessoa. E ele nunca faria isso, ele nunca aceitaria esse acordo. A não ser que o Kuma não tivesse, ou o próprio Kuma tivesse aceitado. O Kuma aceitou, mesmo que ele não tenha gostado muito, ele acabou aceitando as condições do governo mundial, porque tudo que ele queria nesse mundo era encontrar uma forma de curar sua filha. Já que ele encontrou e essa é a única maneira, ele aceitou. Então, chorando, ele declara que sim, vai fazer qualquer coisa para curar sua filha, e foi só por isso que o Vegapunk aceitou. Senão, ele não faria ou não teria acordo nenhum com o governo mundial. Pode ser que até o Vegapunk fosse fazer essa cirurgia por debaixo dos panos, sem que o governo mundial soubesse. Mas o Kuma realmente queria essa chance e não perderia ela de nenhuma maneira. E esse aqui é mais um capítulo que a gente olha para a história do Kuma e pensa: meu Deus, Oda, já tá bom, ele já sofreu demais, ele já tá morto, ele não aguenta mais apanhar. Então para de bater nesse homem. Mas tudo isso que a gente tá vendo aqui faz parte da história, ou tudo isso já aconteceu. E o Kuma, e o resultado disso a gente já viu no passado da história, que foi o momento em que o Kuma apareceu. Ali, o passado da história que eu digo, o passar dos capítulos no presente. Que no caso foi depois do Kuma já ter sido modificado, que a gente conheceu ele já depois de ter sido modificado, e também depois dele ter perdido as memórias lá na Guerra de Marineford. Então a gente já viu os resultados dessa história e agora o Oda só tá contando ela detalhadamente pra gente. A partir desse ponto, o Vegapunk estipula que para curar a Bonnie ele vai precisar de 1 ano e meio. 6 meses para realmente curar ela, e depois ela vai ter que passar 1 ano sem sair à luz do sol para que ela realmente possa se curar. E para modificar o Kuma até ele perder suas memórias, vão ser 2 anos no caso. E aí o Kuma fica feliz porque com esse tempo ele vai cumprir sua promessa com a Bonnie. Uma promessa que era uma mentira que ele contou ali rapidamente e que agora vai poder ser cumprida com a ajuda do Vegapunk. Mas a partir desse ponto, a Bonnie acaba se tornando uma refém. E depois que ela for curada, o Kuma não pode mais encontrar com ela. Ele não vai encontrar porque o governo mundial acha que depois que ela for curada, o Kuma vai poder se teleportar com ela para outro local e não vai cumprir sua promessa com o governo mundial. E se ele recusar ou fizer qualquer coisa que não seja seguir as ordens do governo mundial, a Bonnie vai acabar se tornando uma escrava. Isso é dito pelo próprio Saturn.
Seu único pedido aqui nesse momento é que ela não saiba de nada sobre esse acordo e que também seja levada para o reino de Sorbet, para que ela não seja mantida presa, porque senão ela vai acabar desconfiando. E também não é uma coisa que ele quer para sua filha, ser mantida presa como refém pelo governo mundial. Sozinho, o Vegapunk começa a trabalhar em inúmeras ideias que ele tem a todo instante e adoraria que ele fosse mais pessoas. Então é aqui que se inicia a sua ideia em dividir o seu corpo em diversas pessoas para que ele possa trabalhar cada vez mais, para que ele possa colocar em prática cada vez mais ideias. E ele escreve tão rápido que as folhas acabam pegando fogo de tantas ideias que ele tem a todo momento. Enquanto isso, a gente vê ali que ao passar do tempo, a Bonnie está sendo curado, está passando por diversas cirurgias e o Kuma está sendo modificado pelo Vegapunk. Isso acontece paralelo, uma coisa paralela à outra. A gente também vê que enquanto eles estão juntos ali e o Kizaru está ali como segurança para manter esse acordo do Kuma com o Vegapunk e governo mundial em pé, eles têm, ou o Oda trabalha uma relação muito próxima entre eles, onde a gente vê ali o Kizaru, o Vegapunk, Kuma, Bonnie e Santomaru sentando juntos, comendo juntos, dançando juntos. E um ponto interessante aqui é que nesse momento que eles estão dançando, estão fazendo a dança de Nika. E o Kizaru também está fazendo essa dança. E aí vem a pergunta ou o detalhe. Será que o Kizaru é um dos seguidores de Nika por causa disso? Será que ele deixou o Luffy vencer porque realmente não queria ir contra Nika? Eu acredito que não. Até porque não é que porque a pessoa dança uma música ou uma batida que aquela pessoa realmente sabe o significado daquela batida. Acredito que só o Kuma saiba, mas ele não iria contar para não trazer risco para as pessoas que ele gosta, mas é uma dança que eles sempre fizeram. Acredito que o Kizaru saiba meio que o significado dela, que no caso é trazer a libertação ou trazer liberdade, mas que ele não saiba diretamente que essa música está relacionada ao Nika, e só o Kuma sabe, e ele não vai contar isso. Então, isso aqui é um ponto interessante, mas não significa que o Kizaru é um dos seguidores de Nika, mas também não significa que ele não possa fazer tudo em prol daquilo que o Nika quer trazer a libertação. E isso só comprova o fato de que o Kizaru realmente não queria estar participando daquela batalha em Egghead, mas também não significa que ele não estava lutando a sério para tentar cumprir a sua promessa. A gente sabe que contra o Luffy ele não estava lutando a sério, mas não significa que ele tenha se deixado apunhar. Até porque após levar um golpe do Luffy, ou só um golpe, ele caiu. Então aquela batalha foi válida, só que o Kizaru não queria realmente lutar contra o Luffy. E o Luffy também estava meio que só tentando impedir o Kizaru de matar o Vegapunk, mas não necessariamente que eles estavam querendo lutar entre si para um vencer o outro. É basicamente assim que eu vejo. Com isso se passaram 6 meses e a cirurgia da Bonnie acabou. Então ela só vai ter que esperar mais 1 ano sem pegar sol para que ela realmente possa se curar. E com isso ela é levada ao reino de Sorbet como Kuma tinha pedido. Só que uma parte interessante é que o Kuma participa dessa expedição até o reino de Sorbet e ele mesmo, em pessoa, se despede da sua filha, prometendo que um dia eles vão viajar o mundo juntos. Mas o governo mundial mandou a CP8 para ficar de guarda para Bonnie e até para manter a Bonnie prisioneira, para caso o Kuma não siga as ordens do governo mundial, eles podem matar ela ou então levar ela para o governo mundial para que ela se torne uma escrava. Só que um detalhe aqui é que, e ao longo de todo esse capítulo eu vim pensando nisso, é que o Kuma, se ele participou desse momento aqui, dessa expedição até levar a Bonnie para o reino de Sorbet, o que impediu ele se teleportar ou se empurrar para uma outra ilha, e quem sabe até para o exército revolucionário, para que a Bonnie passasse 1 ano se mantendo escondida com o exército revolucionário. Claro que o exército revolucionário sempre corre o risco de ser exterminado pelo governo mundial, mas seria o melhor local para manter a Bonnie segura. E o próprio Kuma poderia se manter ao lado dela, ficar com ela. Aí você pergunta, ou eu me pergunto, por que isso não aconteceu? Não aconteceu porque a história tinha que continuar. O Kuma teria que perder suas memórias e se tornar um ciborgue, e a Bonnie teria que ir atrás de vingança por causa do seu pai, ou pelo seu pai ter perdido as suas memórias. Então, para a história continuar, isso teve que acontecer.
Mas só nesse momento em que ele se despediu da Bonnie e pegou ela nos braços, ele poderia ter usado seu poder de Akuma no Mi para vazar daí rapidão e manter a Bonnie segura por um ano. E aí ele não precisaria perder suas memórias ou então se tornar um ciborgue e também poderia lutar contra o governo mundial protegendo a Bonnie. Eu vejo que isso até poderia acontecer. Um contra-argumento é a Bonnie ainda precisar de tratamento com o Vegapunk caso algo dê errado nesse um ano. Mas mesmo assim, o Kuma poderia só ir até o Vegapunk utilizando seus poderes de Akuma no Mi e depois voltar ou ir embora mais uma vez. Não que ele precisasse ou que ele precisaria se manter ali como alguém que segue todas as ordens do governo mundial. É assim que eu vejo, mas como a história tem que continuar, o Kuma acabou não fazendo isso ou não fugindo de lá. Deixou a Bonnie para trás e foi seguir todas as ordens do governo mundial. Após isso, Kuma continuou sendo um pirata navegando pelos mares e se tornou um exemplo de medo para todos os piratas como um Shichibukai, seguindo todas as ordens do governo mundial. Aqui a gente também vê as reações de diversos outros personagens importantes de One Piece, que são os Shichibukais, a própria Álvida, que se questiona se é tão forte quanto o Bartolomeu ou se é mais forte que o Bartolomeu Kuma, e também vemos a reação do Dragon. Ou vemos a cara que o Dragon fez quando ouviu essa notícia, porque ele não teve qualquer reação. Aí vem a pergunta, será que o Dragon se manteve omisso mais uma vez? Ou ele mesmo jogou seu companheiro na boca do demônio, que no caso é o governo mundial? Porque foi ele que deu a ideia pro Kuma ir até o Vegapunk e com isso o Kuma acabou se tornando alguém que segue todas as ordens do governo mundial. Um cara que foi trabalhar para o seu inimigo em prol da segurança da sua filha. E eu não queria estar na pele do Dragon, porque ele vê diversos amigos dele caindo e ele não pode fazer nada, não pode jogar tudo pro alto para salvar os seus companheiros, coisa que muito provavelmente ele gostaria de fazer. Por isso que ele deve ter soltado o cachorro louco, que é o seu filho, que no caso é o Luffy, para fazer tudo isso que ele não pôde fazer ou não conseguiu fazer, sendo ali o líder do exército revolucionário, que segura um peso gigante nas suas costas. E aí, no final desse capítulo, nós temos o Kuma recebendo uma nova ordem do governo mundial, mas ele tá no East Blue e na ilha do Luffy, na Vila Fuchsia. Ele vai chegando ali no porto da Vila Fuchsia e a gente se questiona, o que diabos ele foi fazer ali? Até esse momento, eu não consigo pensar em absolutamente nada. Porque o Ace não está mais ali, ele já é um dos comandantes do Barba Branca, e só o Luffy tá nessa ilha. Será que o Kuma foi lá visitar ou conhecer o Luffy para que no futuro ele soubesse quem realmente é o Luffy para ajudar ele, sendo filho do Dragon? Mas o Luffy viu ou vai ver o Kuma nesse momento, porque se ele realmente tivesse visto o Kuma ou tivesse encontrado com ele aqui no passado, quando eles se encontraram no futuro, ou quando o Luffy viu um dos pacifistas que tem a aparência do Kuma, ele teria se lembrado de um cara grandão que ele conheceu lá atrás. Mas o Luffy não teve qualquer reação em relação à aparência do Kuma. E aí eu quero saber as suas opiniões em relação a isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que o Kuma foi fazer na Vila Kokoyashi. Na Vila Kokoyashi não, na Vila Fuchsia. Comentem que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final tem 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!